No Direito Sem Fronteiras de hoje, vamos falar sobre o processo de impeachment ou impedimento. O processo é instaurado por denúncia no Congresso para apurar responsabilidades de natureza política e administrativa do presidente da República e de outras autoridades. Como é o impeachment em outros países do mundo? No final de setembro, por exemplo, foi aberto um processo de afastamento pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump. O Brasil também já viveu essa experiência. Veja na reportagem. Dezembro de 1992, o presidente Fernando Collor de Mello sofre impeachment, mesmo tendo renunciado antes da condenação final pelo Senado. Em agosto de 2016, foi a vez da presidente Dilma Rousseff ser afastada do cargo após decisão do plenário do Senado Federal. Desde 1945, 5 processos de impeachment foram abertos contra presidentes da República no Brasil, mas apenas nos 2 casos de Collor e Dilma resultaram em condenação. O procedimento de impeachment no Brasil, também referido como impedimento ou destituição, é regulado pela Lei 1079 de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Entre os casos de maior repercussão no mundo estão o do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, afastado por impeachment em 2012, o da presidente sul-coreana Park Geun-hye, em 2017, e o do presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, em 2014. Outro caso de repercussão foi o escândalo de espionagem conhecido como Watergate, envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Ele foi afastado do cargo e renunciou antes da votação da Câmara em 1974. No final de setembro, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, resultado de um suposto pedido de Trump para que um país estrangeiro investigasse um rival político. Além de Trump e Richard Nixon, outros 2 presidentes americanos tiveram o processo de impeachment iniciado: Andrew Johnson, em 1868, e Bill Clinton, em 1998. Ambos foram absolvidos pelo Senado. Bom tema. Para debater o assunto, convidamos Eduardo Viola, professor titular de pós-graduação em Relações Internacionais, e Alessandro Soares, professor de Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Professor Viola, eu começo com o senhor, só para dar uma aquecida aqui no debate. Na sua opinião, qual é a chance do presidente Donald Trump realmente ser afastado da Casa Branca? Muitíssimo baixa. Por quê? Porque nós vivimos, a sociedade americana, igual que a maioria das democracias, hoje sofre de uma polarização extrema. Fenômeno que está vinculado a uma série de dificuldades da democracia se adaptar a transformações tecnológicas do mundo atual, mas particularmente o impacto, digamos, das redes sociais, digamos, que aumenta a polarização, diminui a esfera pública, as fontes objetivas que têm consenso e credibilidade para a sociedade. Em função disso, o processo será extremadamente partidarizado, digamos, isto é. Mas como sempre é, né? Não, mas não, por exemplo, o caso de Nixon, precisamente, por que Nixon renunciou? Porque o impeachment ia ser aprovado. Por quê? Porque uma parte importante dos congressistas republicanos se persuadiram de que ele deveria ser afastado. Deveria ser afastado. No caso do Donald Trump, ele não tem maioria na Câmara. A Nancy Pelosi, que é a Speaker, a presidente da Câmara, não queria nem pensar na possibilidade de impeachment. Outras situações já tinham aparecido e ela sempre recuando para evitar uma divisão no país. Desta vez, qual seria o seu prognóstico para a Câmara e depois para o Senado? Bom, tem 2 elementos importantes aí. Em relação ao impeachment nos Estados Unidos, eles têm um certo receio em aplicar o impeachment, porque eles sabem que a gente fala que é uma espécie de arma muito potente para ser utilizado no campo democrático, porque isso pode alterar muito o regime constitucional, pode criar conflitos partidários muito acirrados, então é muito complicado. Eles têm como princípio não utilizar esse instrumento de qualquer maneira, de uma maneira irresponsável. Isso provavelmente levou a atual presidente da Câmara a tentar evitar uma abertura de um processo, embora, né, durante os anos do governo Trump houvesse
muitos pedidos de abertura de processo de impeachment. O cenário atual agora é que existe um procedimento, uma atuação do presidente da República em relação que atingiria a eleição presidencial de 2020. E isso levou, então, um aquecimento em relação a esse pedido e fez com que a Câmara dos Representantes, onde tem uma maioria democrata, fosse aprovado o pedido, né? Pelo menos a instauração do procedimento inicial. Qual é o cenário daqui para frente? Será difícil o impeachment realmente chegar ao final e caçarem o mandato do... Passa pela Câmara, pelo que se vê. É uma probabilidade de se passar sim, porque você tem uma maioria democrata que está acirrada por causa da eleição de 2020, que é já o ano que vem. Então, há um preparativo para deteriorar o presidente. Mas o resultado político do procedimento, do impeachment propriamente, ninguém sabe onde vai chegar. Porque o Senado, certamente, que tem a maioria republicana. Deve corroborar ou negar. Porque você teria que convencer republicanos de que o impeachment seria necessário. Né? E é a primeira vez, salvo engano, que você tem um presidente da República que vai tentar uma reeleição e que sofre um processo de impeachment. Né? Nos outros casos, era o último mandato, né? Não teria mais reeleição. Neste caso, especificamente, tem um conjunto de elementos novos aí que eu diria que cria margens de situações imponderáveis, né? Que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Professor Viola, como funcionam esses processos em regimes democráticos? Eles são mais ou menos parecidos? Quer dizer, o rito passa pela Câmara? Como é que funciona isso? Bom, em geral, sim. Tem um negócio fundamental que é o seguinte. Os regimes mais eficientes no mundo contemporâneo não são os regimes presidenciais, são os regimes parlamentares. Isto é, na América temos total predomínio dos regimes presidenciales, con algunas variaciones, a veces no caso do Perú, por exemplo, donde pode ser dissolvido o parlamento pelo presidente. Mas, então, o regime presidencial é o menos adaptado para a velocidade do mundo contemporâneo. O regime parlamentário é muito bem adaptado porque tem o voto de desconfiança. Então, um primeiro-ministro que não tem a confiança do parlamento, ele cai, tem que se formar um novo governo, convocar-se a novas eleições, que é um procedimento muito mais tranquilo, comparado com o impeachment, que, como ele falou, equivale a uma bomba atômica, é um negócio... Porque o líder representa tanto o governo quanto o Estado. Claro, exatamente. Existe uma paralisação das instituições. Exatamente, e tem um negócio que é o seguinte, que você tem uma situação muito extrema, porque as condições para um voto de não confiança no parlamento são condições normais. É super comum isso nas democracias. Aconteceu na Inglaterra recentemente. É super comum e quando acontece, tem, em geral, o presidente convoca uma nova coalição de governo ou eleições antecipadas, formação de um novo governo, eventualmente com uma nova maioria, digamos, está certo? Neste caso não, porque é uma situação onde se coloca tudo numa polarização extrema, de todo ou nada. Mas, claro, tem situações em que, como no caso de Nixon, esse processo funcionou bastante bem, digamos. Ou seja, a lógica do processo de impeachment na situação de Nixon mostrou funcionalidade do regime presidencial. Já no caso de Clinton em 98, já foi bem mais complicado porque foi muito partidarizado. E agora, por causa das novas condições de funcionamento da democracia, por causa das características polarizantes das redes sociais, e por causa das características de Trump como presidente, que tem várias vezes violado ou quase violado o ritual presidencial. Isso que eu quero aquecer o debate. A queixa principal contra o Trump é de que ele teria cometido um abuso de poder. Explica isso para a gente, professor. Na verdade, o que você tem hoje na Constituição dos Estados Unidos? Você pode ser impeachmentado se você cometer uma traição, se você cometer um ato de suborno ou se você cometer um alto crime ou delito. O que está acontecendo agora no caso do Trump é que ele teria entrado em conluio com forças estrangeiras, no caso seria o presidente da Ucrânia, né, buscando investigar um oponente que é o Joe Biden e o filho que tem negócios no país. Então se entendeu aí que o presidente da República estaria utilizando o seu poder diplomático
pressionando uma força externa visando interferir em uma eleição dos Estados Unidos da América. Que teria a ver com diplomático e também econômico, porque tinha um pacote de $500 bilhão de dólares. Isso, porque haveria uma espécie de, entre aspas, a acusação é de que haveria uma chantagem por parte do presidente, dizendo que não ajudaria, em tese, né, a Ucrânia com um pacote militar, caso a Ucrânia não investigasse o filho, né, do atual pré-candidato democrata à presidência da República, o Joe Biden, né, que tem negócios na Ucrânia. Então haveria uma interferência aí dentro da política interna do país e que levaria então à possibilidade de enquadrar como uma atitude ilegal, inconstitucional, um autocrime, né, contra a soberania dos Estados Unidos. Essa seria a hipótese colocada hoje para o impeachment do Trump, mas que precisaria de mais elementos. E o ponto fundamental é que até agora não se sabe tudo que ele tenha falado ou todos os atos cometidos pelo seu governo em relação a esse caso da Ucrânia. Professor, historicamente, o impeachment nasceu quando? Desde a época medieval? A figura do impeachment? Não. De afastar dirigentes? Não, afastar? o impeachment é um negócio que, no fundamental, pela repercussão na vida moderna, é a Constituição americana. A Assembleia Constituinte Americana de Filadélfia, que é uma assembleia muito preocupada pelos checks and balances, que é um negócio fundamental da estrutura americana. A ideia é uma democracia bastante elitista, digamos, na época, digamos, tá? Mas o ponto fundamental era evitar concentração de poder e, no caso de que houvesse tendência para a concentração de poder, então criar os mecanismos para que o presidente fosse afastado. Esse comentário do professor Soares em relação ao suposto enquadramento do presidente americano, na sua análise, o senhor acha que esses pontos são pontos fortes para que esse impeachment ganhe corpo a partir do inquérito que está aberto na casa? O ponto-chave hoje é outro, na minha visão, é a extrema divisão da sociedade americana. Tá certo? Então, isso é o que é decisivo. O fenômeno é muito mais político que jurídico. Tá certo? Então, independentemente de quanto se avança, salvo que sejam provas de uma gigantesca, difícil que existam, digamos, ou seja, você tem uma extremada partidarização. A maioria dos legisladores republicanos estão com Trump. Trump capturou o Partido Republicano, já fez muitas coisas que são impensáveis na tradição do Partido Republicano. E as vozes de oposição no Congresso americano republicano são mínimas, quase inexistentes. Só um exemplo rápido para uma resposta no segundo bloco em relação ao ex-presidente paraguaio Fernando Lugo, que sofreu um impeachment e caiu em 24 horas. Você responde a isso daqui a pouquinho e a gente volta daqui a pouco. Não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre impeachment de governantes pelo mundo todo. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a deposição do ex-presidente paraguaio Fernando Lugo. O processo foi aberto e durou apenas 24 horas e ele saiu do governo. Situação rara, né? Bem, na verdade, não tão rara hoje em dia, porque o que vai acontecer do ponto de vista do panorama histórico com relação ao impeachment, principalmente na América Latina? A partir de 1992, nós temos o impeachment do Fernando Collor. Segundo alguns analistas, segundo alguns autores, o impeachment do Collor teria aberto, dentro da América Latina, um período no qual alguns institutos, alguns instrumentos jurídicos de responsabilização do presidente da República fossem utilizados não de maneira adequada, não respeitando propriamente a Constituição. Então, por exemplo, no caso do Fernando Lugo, você tem uma situação na qual o presidente é acusado, logicamente, sem garantia ampla defesa, contraditória e absolutamente nada, é retirado do poder. É quase um golpe isso. Aí alguns começaram a nomear esse tipo de situação de golpes institucionais, uma parte, mas no plano geral, dentro da América Latina, se fala em queda presidencial. Tem quedas que vão ser golpes institucionais, tem quedas que são, por exemplo, forçar a renúncia de presidentes da República. E que hoje em dia é possível realmente, dentro da América Latina, se você pegar, por exemplo, em 93 você tem Carlos Andrés Pérez na Venezuela, se você pegar durante os anos 2000,
final da década de 90 e anos 2000 no Equador, você tem 3 presidentes da República que são retirados do poder, né, um inclusive sendo decretado insanidade mental, que é o Abdallah Bucaram, em 1998. Então você tem um conjunto de quedas presidenciais que, se você olhar de maneira muito próxima, não seguem completamente ou o rito ou a causa que gera a queda do presidente. Lembra muito o quê? O parlamentarismo. Lembra um voto de censura, muito mais do que simplesmente um impeachment. Estamos inovando, então. Sim, algumas pessoas vão dizer que, olha, quando o sistema presidencialista começa a atuar como se fosse parlamentarista, você teria um golpe institucional. Por quê? Porque isso não está previsto no sistema. Professor, a situação do Peru, por exemplo, e também a situação do Equador, nós estamos falando aqui de América Latina, isso mencionou os Estados Unidos como tendo chegado a um processo de estresse do próprio regime de representatividade. O senhor vê também essa situação na América Latina? Claro, é dizer, isso há uma crise da democracia em todo o mundo. Digamos. É claro que isso tem degraus bastante diferentes. Praticamente não tem crise no mundo nórdico, digamos, ou na Alemanha. Digamos, tá? Mas essa crise é geral, é generalizada. Tá? No caso do Peru, inclusive, é um processo muito peculiar. Peru tem algo muito raro na América Latina, digamos, nos últimos 20 anos, tem estabilidade econômica, certo? É um dos países é o segundo país que mais cresce na América Latina depois de Chile, tá certo? E, inclusive, cada vez mais se está aproximando de uma renda per capita tipo do Brasil, que era muito inferior faz 20, 30 anos, digamos, tá? Então tem estabilidade econômica, né? Regras de jogo, segurança jurídica, né? De outro lado, politicamente é bastante instável. ¿Por quê? Porque, em geral, os presidentes terminam seus mandatos, ou não, como no caso recente, é dizer, com baixíssima popularidade, tá certo? Menos de 10% de popularidade. Toledo, Alan Garcia. Então, você tem instabilidade política, mas que não afeta a estabilidade econômica. Então, isto já fala de um melhor funcionamento do sistema de governança em Peru. Agora, recentemente tem algo único, que é o seguinte, é dizer, houve no Peru uma deslegitimação da classe política por corrupção similar à que tem no Brasil, tá certo? Isso em função das investigações. Então, em função das investigações, Odebrecht, inclusive o Odebrecht está no centro. Está lá no centro. Tá certo. Bom, então o que acontece? Lá, o que houve é um vice-presidente que assumiu a presidência e assumiu uma demanda popular de renovação da política. E foi aprovado, foi colocado pelo presidente e levado a Congresso e depois a referendo, algo bastante radical, que é que os políticos não podem reeleger-se num mandato sucessivo. Não apenas o presidente, os congressistas tampouco. Isto é um fenômeno único no mundo, digamos, tá certo? Ou seja, responde a algumas ideias sobre o que seria ideal numa democracia representativa. Por exemplo, Hayek, digamos, que dizia que não tem que ter reeleição e, além disso, as pessoas têm que ser mais senior para ser representantes e não receber salário, uma série de coisas, tá? Bom, mas, então, o que acontece? Agora vai ter uma eleição, tá? E o interessante é que é uma eleição apenas para completar o mandato, tanto para o Congresso quanto o presidente. Mas então, isso, nesse sentido, um experimento único na América Latina. Né? Sim, sim. Vamos contextualizar um pouquinho a situação do Brasil. Você mencionou Fernando Collor, que foi um impeachment também que hoje se questiona do ponto de vista técnico, né, jurídico, e Dilma Rousseff. Como é que você avalia? Na verdade, nos dois casos, você tem um procedimento sendo instaurado pelo Congresso. Esse procedimento, em alguma medida, foi seguido, né, e que você vai ter discussões sobre o mérito das decisões. Ou seja, se a decisão, no caso do Collor, foi legítima ou não, ou se no caso da ex-presidente Dilma Rousseff foi legítima ou não. Como é que a gente poderia fazer uma comparação dos dois, quanto ao mérito? No procedimento, parece que os dois tentaram, de alguma forma, seguir uma ritualística que garantisse a ideia de que o processo foi legítimo. O problema se dá quando a gente olha os tipos de condutas que é acusado. Então, quando você olha, mesmo podemos fazer até a comparação com os Estados Unidos, Brasil, né, e a gente vai verificar isso claramente. Quando você olha
o impeachment do Andrew Johnson, de 1868, nos Estados Unidos, quando você olha a tentativa de impeachment do Richard Nixon, em 1974, quando você olha a tentativa de impeachment do Clinton, em 1998, ou a do Trump agora, você vai ver condutas individualizadas, e a ideia é que essas condutas foram dolosas, individualizadas e praticamente quase pessoais das pessoas que foram acusadas. Quando você olha o caso do Collor e da ex-presidente Dilma Rousseff, você vê uma diferença aí, né, brutal, porque no caso da ex-presidente Dilma, você tem dificuldade de achar uma narrativa de uma ação individual dolosa direta da ex-presidente. Enquanto no Collor você tenta até localizar a atuação de corrupção, a ideia de que comandava algum ato ilícito específico para dar causa ao impeachment. Então, no caso da presidente Dilma, alguns vão falar que é o quê? É um caso específico de golpe institucional. Essa, né, pelo menos as pessoas que apoiam a ex-presidente falam, olha, foi um golpe institucional porque você não tinha uma conduta, né, posta diante da sociedade. O que você tinha era uma narrativa que tentava chamar a sociedade para tentar tirar o presidente da República pelo parlamento, que seria, na verdade, um procedimento quase típico de censura, né, uma moção de censura e desconfiança parlamentarista. Perfeito. Essa seria, então, a caricatura do caso do impeachment da ex-presidente Dilma, comparado com o do Collor, ou mesmo com os impeachments que você tem nos Estados Unidos da América hoje. A questão da proporcionalidade na aprovação ou reprovação do pedido de impeachment. É a mesma coisa nos Estados Unidos e no Brasil? É maioria? No caso, é diferente. Nos Estados Unidos, para ser aprovado na Câmara o processo, o julgamento que é feito pelo Senado, precisa maioria simples. No Senado precisa maioria de 2/3. Tá certo? É bem diferente. Tá? E no caso brasileiro, precisa maioria de 2/3 nas duas câmaras. Nas duas casas. É mais difícil o impeachment no Brasil que nos Estados Unidos. Perfeito. Do ponto de vista jurídico, tá certo? Politicamente é outra coisa. Uma das disputas que ocorreram ao longo do impeachment da ex-presidente Dilma foi a questão de que, logo depois que foi autorizada a instauração do processo pela Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara, tinha interesse de que, quando o processo chegasse no Senado, a presidente já fosse automaticamente afastada do cargo, porque a Constituição dita que, uma vez instaurado o processo, né, contra o presidente, ela fosse afastada. Uhum. E aí se definiu, isso inclusive numa decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, de que para que a presidente fosse afastada era preciso que primeiro houvesse uma votação no Senado, né, instaurando o processo, para depois haver o julgamento por 2/3. Então, há duas votações que acontecem no Senado Federal quando tem impeachment. A primeira votação seria uma maioria, né, maioria simples, da maioria dos membros do Senado, que afasta, e a segunda votação seria realmente essa de 2/3, onde a presidente perde o cargo, é removida. Comparativamente ainda em relação ao Collor e ex-presidente Dilma, no caso do Collor, ele foi cassado por 8 anos, tendo seus direitos políticos cassados. E a presidente Dilma não teve os seus direitos políticos cassados. Quer dizer, uma outra diferença aí que a gente vê de enquadramento para estudos de caso, né? Sim, sim. Na verdade, o que aconteceu de interessante aí foi que se utilizou o caso do impeachment do Fernando Collor, né, como um paradigma para o impeachment da ex-presidente Dilma. Quando chega o momento da votação da remoção da presidente, se vota a favor da remoção. E se decide, a partir de um destaque de votação, se decide separar a votação sobre a inabilitação da ex-presidente para ocupar cargos por 8 anos. Né? Alguns vão falar que não seria possível separar, que uma decisão estaria atrelada à outra. Nos Estados Unidos, elas são separadas, ou seja, você pode impedir um presidente, impeachment um presidente e, ao mesmo tempo, não aplicar a sanção de 8 anos, ou, aliás, de inabilitação à função pública, no caso deles. E, no caso brasileiro, a Constituição daria a entender que eu teria um atrelamento entre as duas sanções, ou seja, se eu impeachment, eu devia necessariamente decretar a inabilitação para ocupar cargos públicos por 8 anos. Será um bom caso de estudo. Professor, um comentário sobre essa comparação entre o que aconteceu com o presidente Fernando Collor e o ex-presidente Dilma. Essa diferença e tendo também o caso dos Estados Unidos. Certo. Uma coisa importante, por exemplo, no caso de Collor, durante o processo de impeachment, ele tinha já perdido
totalmente apoio popular, aprovação, tá certo? Não tinha um partido que o defendesse, por exemplo, tá certo? No caso de Dilma, então, a situação política é bastante diferente, porque ela perde a aprovação, mas ela tem um partido que está defendendo e forte, que é o PT, digamos, tá certo? Então, há uma, vamos dizer, a capacidade de defesa política de Dilma é muito superior à capacidade de defesa política de Collor, que já não tinha mais nenhuma praticamente. Então, essa é uma diferença importante, inclusive relacionada ao problema que falávamos antes, na época de Collor, você não, é dizer, o processo de impeachment foi tudo desenvolvido, digamos, já numa situação não de divisão da sociedade, sino de vastíssima e forte maioria a favor contra Collor. No caso de Dilma é diferente, digamos, embora já estivesse em minoria, a aprovação tivesse caído, você tinha um partido fortíssimo, o partido mais estruturado, mais combativo, mais denso do Brasil a favor dela, né? Então isso cria... Agora, a outra coisa, é dizer, do ponto de vista o ponto de não perder junto aos direitos políticos, foi uma inovação muito estranha, inclusive algo que praticamente aconteceu de surpresa no dia da votação, digamos. Tá Mais certo? um tema para estudo jurídico. Um tema para muito estudo sobre as invenções no Brasil. As novidades no processo de impeachment. As novidades. Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final. Agradeço muito a participação de vocês. Muito obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação completa no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.